E agora a gente fala sobre um curso de panificação que ajuda a atender a demanda permanente por profissionais, gerando empregos a jovens, qualificando a mão de obra para atuação no setor. E esse projeto formou uma turma agora na primeira quinzena de fevereiro e ainda deve ser ampliado em mais 4 turmas, chegando também ao Recife e ao Rio de Janeiro. Eu já estou aqui no estúdio recebendo a diretora executiva da Fundação Bung, a Cláudia Budzetti Calais. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Bom, a gente tem realmente muitas questões aqui para a gente tratar nessa nossa conversa e entre elas, a possibilidade de garantir capacitação e empregos a jovens em situação de vulnerabilidade que acabam tendo menos chances e oportunidades e vocês, como fundação, encontraram um caminho, um meio de gerar essas possibilidades numa indústria que só cresce, que é de panificação também. Como é que isso tem... Olha, a gente tem focado muito nessa questão da qualificação, principalmente do jovem, em diferentes áreas e principalmente utilizando o potencial que a empresa tem nessa área de agronegócio, especificamente esse curso de panificação na linha de negócio de trigo, mas também tem outras formações em outras áreas que atendem. O que a gente tem percebido? Hoje, com a questão do desemprego, ela atinge principalmente o jovem e aquele jovem que está em busca do primeiro emprego. E quando a gente olha para a área social, é super importante a gente olhar as demandas de mercado. O que esse mercado está demandando? E qual qualificação você pode oferecer para esse jovem para que ele consiga ingressar mais rápido ao mercado de trabalho? Porque, como você disse, o jovem que ele está em vulnerabilidade social, é muito importante que ele tenha uma qualificação que consiga colocá-lo no mercado, porque é um jovem que precisa trabalhar muito cedo, mas que ele também consiga dar continuidade aos estudos. E os cursos técnicos são muito importantes. Esse curso de panificação, ele foi justamente olhando para essa demanda de mercado, que exige, que precisa de um profissional qualificado na área de panificação, nas padarias. Essa mão de obra está cada vez mais escassa. Então, a gente percebendo essa oportunidade, a gente falou, por que não usar uma expertise que a gente tem? Nós possuímos academias, Bung, em diferentes regiões do país, por que não usar essa expertise que a gente tem para formar esses jovens e garantir esse primeiro emprego? E, felizmente, a primeira turma saiu toda empregada. Maravilha, muito bom. Quantos jovens, vocês atenderam e conseguiram colocar nesse mercado de trabalho dessa primeira turma? E quanto tempo que é desse curso técnico, dessa capacitação? Essa foi uma primeira turma experimental, foram 15 jovens, até para a gente adequar, para ver o que funcionava, o que não funcionava, porque além da qualificação técnica, eles têm toda uma formação socioemocional também, como é que esse jovem chega nesse mercado para esse primeiro emprego, porque isso é muito importante. Muitas vezes a gente pensa só na qualificação técnica, mas a gente não se dá conta que esse jovem ele precisa entender como que esse mercado funciona e o mercado também precisa entender como receber esse jovem para esse primeiro emprego. Porque muitas vezes nós, como empregadores, a gente quer que um jovem de 18 anos ele já chegue pronto, não é? Ele está começando uma experiência profissional, então você tem que recebê-lo, vamos dizer assim, com uma expectativa de alguém que está começando, alguém que está se desenvolvendo e que você pode ajudá-lo nesse desenvolvimento, Então, tem todo esse trabalho que é feito e também uma inserção dele no mercado, participando de feiras, indo a outras padarias, a grandes empreendimentos, para ele entender como que isso funciona. São 6 meses de formação nesse pacote todo, e no final dessa formação ele sai, então, é uma parceria que nós temos com o Sindicato de Panificação, ele sai, então, com um emprego garantido. Essas são imagens das aulas técnicas, com os maravilhoso, chefes. E aí, o legal disso tudo é que vocês pretendem ampliar, ficar para outras regiões, outros estados, então, pulverizar esse trabalho e essas oportunidades, não? Sim, esse curso ele começou aqui em São Paulo, e agora, esse ano, nós teremos mais 2 turmas aqui em São Paulo, uma turma no Rio de Janeiro e uma turma em Recife, nessa parte de panificação. A gente tem trabalhado muito também nessa linha no interior, na formação de jovens, por exemplo, que podem desempenhar papéis em outras áreas do agronegócio, como, por exemplo, a questão de operação de drones, georreferenciamento. Então, sempre olhando para as potencialidades do território. O que esse território está demandando? O que ele está precisando? E como que esse jovem pode se inserir nesse mercado? É uma forma de você promover o desenvolvimento do agronegócio na região, mas com inclusão social e desenvolvimento socioeconômico dos municípios
onde a gente está instalado, né? Então, esse é um trabalho que tem frutificado muito. Muito bom, porque é a sustentabilidade, né? Vocês trabalham com todos os elos e aí trazendo não só a importância da capacitação, mas também as oportunidades, o que aquela região demanda. Esse projeto do interior já tem funcionado ou ainda vai ser implementado? Como é que está? Não, ele já está funcionando. A gente tem um trabalho muito grande em Canarana, no Mato Grosso. No final do ano passado, a gente formou 71 jovens em georreferenciamento e operação de drones. Então, são jovens que agora estão ingressando no mercado de trabalho. E o tempo todo a gente busca trabalhar com o desenvolvimento da socioeconomia dos territórios, fazendo com que as pessoas da comunidade local, sejam de pequenos produtores, consigam trabalhar junto com os grandes produtores, fazendo com que a agricultura familiar e o agronegócio, esse agronegócio que a gente fala mais, né, pujante, voltado para a exportação, que eles se complementem, porque são complementares, né? Então, como que um pode alavancar o outro? E esse é o trabalho que está sendo muito feito. E o que eu acho mais importante que dá certo nesses trabalhos, eu acho que, primeiro, é quem investe no social, olhar para as potencialidades do território, né? Então, assim, o que esse território está demandando? Eu acho que isso é muito importante. Sim. Eu brinco que aquela coisa assim, ó, fazer o bem sem olhar a quem, isso é um ditado que a gente não pode usar mais muito no social, não. Você tem que olhar a quem, sim, porque, assim, o que esse território está precisando? Porque é sim, isso que você... que demanda, né? Porque que você colocou o exemplo de Canarana e outras localidades e potencialidades e ver o que tem de oportunidade para aqueles jovens naquela região, até para permanência, desenvolvimento econômico. E a questão, por exemplo, de participação, né? Como é que faz para esses jovens entrarem em oportunidades como esta, né? Vocês disponibilizam um site, como é que faz para ter essa procura? Olha, hoje nós estamos oferecendo cursos, então, nessa área voltada para o agronegócio, principalmente para a operação de drones, georreferenciamento, na área de digital também, sempre voltado para jovens, mulheres, negros, pessoas com deficiência, na área de panificação, sempre pelo site da Fundação. fundaçãobung.org.br, www.fundacalbung.org.br é o caminho para as inscrições. Lá estão todos os cursos, os períodos de inscrição, o que precisa. Sempre é feita uma seleção, porque a gente busca trabalhar também a seleção não no sentido de você excluir, mas pelo contrário, de você oportunizar para aqueles que de fato querem se desenvolver naquela área, porque são oferecidos bolsas de estudos para que eles consigam dar conta de fazer os cursos, né? São oferecido uma série de questões, então a gente trabalha realmente com um jovem que queira se desenvolver naquela área, né? E que queira dar... O nosso objetivo é que ele cresça cada vez mais naquela área, que aquilo seja, por exemplo, os jovens que foram formados em panificação, que sejam futuros chefes que a gente vai encontrar padarias ou em confeitarias Brasil afora, né, no futuro. Com certeza, é a oportunidade, claro, você capacitando realmente esses jovens e dando chances, né, também para quem realmente precisa. Muitíssimo obrigada, viu, Cláudia, por estar aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um abraço. Obrigada.